Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor. Os adolescentes, 12 a 14 anos, vão ter a classe deles também. Então eles podem subir. Eles vão ter lá uma classe especial. Hoje, pastor Marcos está com a nossa igreja em Santos, num evento lá. Ele vai estar pregando nesse dia. E a gente teria hoje o pastor Hans, lá de Curitiba, só que ele teve na última hora um imprevisto importante lá na igreja, então ele não consegue chegar hoje, não conseguiria chegar hoje a tempo. E aí ontem de manhã a gente soube dessa notícia, eu tive que correr para preparar alguma coisa. Mas Deus já tinha colocado algo no meu coração e eu estava já pensando um pouco nessa palavra que eu vou trazer hoje. E vamos então abrir no Evangelho de João, abrir o capítulo 1 e vamos ler do versos 19 aos versos 28. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, e vocês têm esse texto aqui, é projetado também, tá? A partir do versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações nessa manhã. Que o teu Espírito Santo possa ter plena liberdade de agir no nosso meio, de nos mostrar os propósitos e vontade do Senhor para as nossas vidas. Que tua palavra possa nos consolar, também nos dirigir, nos guiar no teu caminho. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. João teve aqui uma pergunta: quem é você? A pergunta que foi feita a ele é: quem é você? E eu queria fazer essa mesma pergunta para você. Quem é você? Também para mim, quem sou eu? É uma pergunta complicada de se responder. Quem somos nós? Quem eu sou? Quem é você? Por que a gente precisa desta resposta? Porque é bom a gente saber quem somos. Então a gente vai meditar um pouco nessa manhã. Quem é você? Quem sou eu? Quem nós somos? Vamos primeiro entender aquilo que acontecia no contexto. João estava naquela região do Jordão. O texto fala que está Betânia, além do Jordão. Então, provavelmente não é aquela Betânia que Jesus foi visitar Lázaro.
É uma Betânia que está do outro lado do rio, nas margens do rio, porque ele estava batizando. E é uma controvérsia em relação ao lugar, tudo, mas isso não é o que nos importa agora. E ele estava batizando e estava nascendo um movimento lá que as autoridades dos judeus não gostavam, estavam questionando. Então eles fazem uma comissão de sacerdotes e levitas e fariseus juntos, que também foram enviados, e eles vão perguntar a João: olha, quem é você para fazer isso que você está fazendo? Que autoridade você tem para fazer isso tudo? E eles chegam para fazer esse questionamento a João, e a primeira coisa João fala: olha, eu não sou o Cristo. Ah, então você deve ser Elias. E Elias, ele não experimentou a morte, né? Deus levou aos céus numa carruagem. Então existia uma expectativa que Elias pudesse voltar em algum momento. Então, você é Elias? João respondeu: não sou Elias. Aí, você é o profeta? Né? Quem que é esse profeta aí? Né? Aí a gente tem que olhar lá para o livro de Deuteronômio 18:15, tá? É quando Moisés disse que o Senhor ia levantar um profeta como ele no meio do povo, e esse profeta seria semelhante a ele, e eles dariam ouvido a esse profeta. Mas João também falou: eu não sou esse profeta, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou esse profeta. Aí eles falaram: puxa vida, mas quem você é? Quem você é para ter autoridade para fazer isso que você tem feito, esse trabalho? Porque você está batizando as pessoas. Quem você é para fazer isso daí? Aí João respondeu quem ele era. E a palavra de Deus já tinha profetizado a respeito dele, né? Ele era a voz que clama no deserto e preparava o caminho do Senhor. Né? Ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele estava muito seguro de quem ele era. E ele sabia que ele podia fazer aquilo lá, aquilo que ele fazia, né? Batizar as pessoas, pregar o arrependimento: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Porque Deus o tinha chamado a esse trabalho. Né? E a gente tem que ter a segurança de quem somos. Por isso que é importante a gente saber quem somos. E é isso que eu queria que a gente pudesse pensar um pouco hoje. Quem nós somos? Né? E muitas vezes a primeira fonte de informação de quem somos é a nossa família. Né? Na nossa família a gente recebe essa informação. Primeiro a gente tem um nome, também depois a gente tem números que nos identificam, né? A gente tem RG, CPF. CPF já hoje tem que tirar logo que nasceu a criança. Né? Antes eu tirei o meu com 18 anos, 18, 19 anos, quando precisei dele. Hoje a criança nasce, precisa já ver o CPF da criança. RG também. A gente tem números que nos identificam, tem um nome que nos identifica, mas isso não diz quem realmente somos. Né? E a primeira fonte de informação que diz, não sei se essa fonte é correta ou é errada, depende, tá? É a família. Então na família nós sabemos que somos uma pessoa boa ou não. Aí depende do ambiente que a gente é criado na família. Né? Se a criança cresce e fala assim: puxa, você é um menino inteligente, você consegue fazer as coisas, provavelmente essa criança vai conseguir fazer as coisas. Mas se a criança cresce ouvindo: como você é burro, menino, ela vai crescer pensando que não é inteligente. Ela vai crescer pensando que não dá conta do que ela é.
né? Então, a gente recebe informação de quem somos também no nosso convívio. Então, a criança cresce tendo informações a respeito de quem ela é na escola, né? E aí depende do que a escola vai falar. A criança tem informações de quem é, a pessoa tem informações de quem é, não só a criança, mas também o jovem, o adolescente, o adulto, do seu círculo de amizade. Então, às vezes ela se identifica, tem gente que se identifica com um time de futebol, e aí se identifica de tal forma que a vida dessa pessoa é o time de futebol, e ela briga, mata por conta do time de futebol, né? Mas isso diz quem ela é. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco na nossa identidade. A sociedade onde a gente vive traz informações de quem somos. Pode trazer informações reais ou podem trazer informações deturpadas. A gente cresce, o ponto é, a gente cresce imaginando que essas informações nos diz quem somos. Mas vamos olhar a palavra de Deus e vamos ver o que a palavra de Deus diz quem somos. Né? Por exemplo, Deus disse quem era Jesus no seu batismo. Né? Em Mateus 3,17, Deus fala, olha, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus estava falando, olha, este é o meu filho unigênito, meu filho amado, que eu tenho prazer nele. Né? E também vamos abrir a palavra de Deus e ver o que a gente tem de informações a nosso respeito. A primeira informação que a gente tem a nosso respeito está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Né? E que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os grandes animais e pequenos animais sobre toda a terra. E assim Deus criou o homem, então, à sua imagem e à sua semelhança. Isso é uma primeira informação que a gente tem. Nós somos, primeiro, criaturas. Deus nos criou. E nos criou em cima do quê? Em cima da imagem dele. Né? Então somos criaturas de Deus, mas temos algo especial entre as criaturas de Deus. Nós trazemos e carregamos entre nós a imagem e a semelhança de Deus. O que significa isso? Isso o pessoal deu um nome. Os teólogos deram um nome para isso, Imago Dei. A imagem de Deus, que o ser humano traz dentro de si. Né? Se Deus é amor, nós podemos amar também. Né? Se Deus pensa, se Deus tem uma mente e é inteligente, Deus nos deu essa capacidade de pensarmos, de termos vontade própria. Deus também nos dá a capacidade de termos fé em Deus, né? Deus sendo um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito, Deus também nos criou com a capacidade de nos relacionarmos entre nós, de formarmos uma família, de gerarmos filhos, de termos círculos de amizade, de termos relação pessoal um com o outro. Né? Então, isso tudo é reflexo da imagem de Deus que é colocada nas nossas vidas. Né? O que a Bíblia também diz a nosso respeito? Romanos 3:23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. Também Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus também diz que nós somos pecadores.
né? E isso também um pouco estraga essa imagem que temos de Deus, né? Se Deus nos criou para sermos seres que amam, nosso amor é deturpado por conta do pecado, e aí a gente não só ama, como também a gente odeia, a gente deseja mal para alguém, a gente nós nos relacionamos, mas os nossos relacionamentos são imperfeitos, a gente briga em casa, a gente briga com um amigo, a gente odeia o chefe ou o colega que quer passar a perna na gente e a gente não sabe lidar com alguém querendo o nosso mal. Então a gente tem essa dificuldade aí de se relacionar por conta desse pecado que entrou na nossa vida, né? Segundo, agora acho que é 1 Coríntios 2,14, né? O homem natural não aceita as coisas que são do Espírito de Deus, porque elas são loucura para o homem natural. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nós deixamos de entender as coisas que são de Deus, que são do Espírito de Deus. Muitas coisas nos é loucura por conta desse pecado. Então somos criados à imagem de Deus, somos criados à semelhança de Deus, mas somos pecadores e esse pecado ele cria uma bagunça no nosso ser, e aquela imagem e semelhança de Deus é totalmente deturpada no ser humano. Mas Deus não deixou por aí, né? A gente tem a obra da cruz. Jesus veio ao mundo, se fez homem, como nós somos, e ele morreu na cruz, sem pecado algum, para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Deus. A morte da cruz de Jesus, ela paga todo o nosso pecado e nos dá a oportunidade de voltarmos a ter relacionamento com Deus e de termos essa imagem de Deus aí restaurada, né? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, ou seja, aquilo que deturpava a imagem de Deus na nossa vida passou. A gente está num processo de restauração disso tudo, né? Eis que as coisas antigas passam e elas se fazem todas novas. Então a gente tem uma nova novidade. A Bíblia fala que a gente também, e aí, não o homem natural que não entende as coisas do Espírito, mas aquele que é regenerado porque ele crê na obra do Filho de Deus na cruz, né? E depois disso, a Bíblia também diz que nós já em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus e com um propósito que é proclamar as maravilhas, as virtudes daquele que nos chamou de quando estávamos nas trevas, com nossa personalidade totalmente deturpada daquilo que Deus tinha como propósito para a sua maravilhosa luz, né? Onde a gente pode estar se restaurando, né? 1 João 3, 1, 2, somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda que se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Gálatas 4, 6 a 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou
herdeiro. Então, se você está em Cristo, se você é nova criatura, você é filho de Deus, é herdeiro de Deus. Também o texto diz que somos moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo vem viver em nós. Também 1 Coríntios 6,19, somos templos do Espírito Santo. Efésios 2,22, somos moradas de Deus. E aí, tem algo que eu estive pensando esses dias, né? A gente sempre imagina que quando a gente chegar no céu, chegar lá na glória de Deus, a gente vai ver Daniel, vai ver Davi, vai ver Elias, todos aqueles heróis do Antigo Testamento. A gente vai falar: puxa, me conta como foi, Daniel, tá lá com os leões e nada acontecer, né? Me conta como foi Moisés abrir o mar. A gente imagina isso daí. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Que talvez aconteça? Eles vão vir perguntar para você: me conta como foi ter ele morando dentro de você. Já imaginou isso? Não é a gente que vai falar: puxa, como foi aquilo? É eles que vão perguntar para a gente: olha, como é que foi ter o Espírito de Deus dentro de você? Como é que foi essa experiência? Como é que foi? Como tem sido essa experiência? É algo mais maravilhoso do que abrir o mar. Deus habita em nós, né? É isso que a palavra de Deus diz sobre nós, né? Até um certo ponto ela diz sobre toda a humanidade, e a partir de um certo ponto ela diz sobre aqueles que aceitaram e que creem que Jesus Cristo morreu por os nossos pecados e ressuscitou, e podemos ter um relacionamento com Ele a partir disso, né? E o que a gente pode aprender disso tudo de forma prática? Interessante que quando João foi questionado, né, foi questionado a respeito de pessoas importantes, né? Elias, profeta importante do Antigo Testamento, um dos mais importantes, né? Ele orou, desceu fogo, orou, parou de chover, orou, voltou a chover. Cara importante na história, né? E às vezes a gente admira alguém. A gente admira alguém e quer ser como essa pessoa, né? A gente quer ser tão como essa pessoa que começa a falar como essa pessoa fala. Deixa de falar da forma como nós falamos e começamos a imitar o jeito que essa pessoa tem para falar. Tem muito pregador assim, né? A gente vê lá, um prega assim, os outros pegam tudo igual, né? E sabe quem a gente tem que imitar? Paulo falou uma vez para a gente imitá-lo. Lá, 1 Coríntios 11:1. Olha, me imitem, porque eu imito a Cristo. Então, imitar Paulo é apenas imitar a Cristo. É esse que a gente tem que buscar ser igual. Não é buscar ser igual a Paulo. É ser Paulo porque Paulo estava buscando ser igual a Cristo. Então, quando a gente admira alguém, eu acho que não tem problema admirar, mas até um certo ponto, né? Quem a gente tem que buscar ser igual e viver igual é Jesus, né? Nós não devemos inibir a nossa identidade, nós devemos trabalhar que cada vez mais a gente se identifique com Cristo. Também a gente não deve ser menos do que nós somos. João sabia muito bem quem ele era. Ele não era o Cristo, estava longe disso, ele sabia muito bem que não era. Ele não era Elias, nem o profeta, mas ele era alguém que Deus já tinha falado dele. Olha, ele era a voz que proclama no deserto, que preparava o caminho para o Senhor, né? Devemos saber quem somos para
não nos fazemos menor do que Deus quer que nós sejamos, né? Também nos identificar com Cristo, né? E buscar a nossa identidade e identificar a nossa identidade com Cristo significa identificarmos também com a cruz de Cristo, né? Hoje, na classe dos adultos, a gente falou exatamente disso. Eu até falei, olha, depois a gente vai voltar a falar disso daí. Mateus 16, 24, olha, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. É se identificar com Cristo e não mais se identificar com o homem natural que está deturpado por conta do pecado, mas cada vez mais buscar se identificar com Cristo. Ter a consciência de quem somos nos dá a dimensão do propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? E a gente vê qual é esse propósito. Olha, Jesus falou lá no Sermão do Monte, olha, vocês são sal da terra, vocês são, o sal só serve se ele dá sabor, se ele salgar, senão ele pode ser jogado fora. Vocês são luz do mundo, e a luz tem que ser colocada num lugar alto para que todos vejam a sua luminosidade, para que ela possa servir para a luminosidade. Então, buscamos nos identificar com Cristo para sermos luz do mundo, né? Nós já lemos, somos raça eleita, somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, né? Também temos o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que neles tornássemos justiça de Deus, né? Então, Deus nos reconciliou com Ele através da obra da cruz, e agora somos instrumentos desse trabalho de reconciliação, desse ministério de reconciliação. Também, quando a gente se identifica com Cristo, a gente passa a fazer parte de um corpo, de um povo, né? Tito 2,14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, né? E a nossa identidade é melhor percebida quando a gente está nesse povo, que é a igreja. A gente percebe melhor quem somos, porque a gente pode exercer os propósitos de Deus para as nossas vidas. João sabia bem quem ele era, ele estava exercendo o propósito de Deus para a vida dele. Isso nos identifica mais, nos comprova, nos reafirma quem somos. E nós somos aquilo que Deus diz quem somos, porque somos o que Deus diz que somos, e porque somos o que somos, pertencemos à comunidade de pessoas que são como nós. Tá? Eu creio que a resposta de João para os sacerdotes mostra bem que ele tinha plena consciência de quem ele era. A resposta foi: eu sou. Isso mostra plena consciência da sua identidade. Depois ele continua: eu sou a voz que clama.
mostra plena consciência do propósito que Deus tinha só para ele. E no deserto mostra plena consciência do lugar que Deus queria para ele. Então a gente precisa entender quem somos e buscar em Deus para redefinir talvez a nossa identidade, para que a gente possa ter plena consciência dos propósitos e do lugar que Deus nos quer. Então, queria convidá-lo a orar e a refletir um pouco na identidade sua, em quem é você. E, aliado a isso, no propósito que Deus tem para a sua vida. Então, vamos orar. Senhor Deus, eu quero estar agradecendo, porque antes de minha família, antes dos meus amigos, antes do ambiente em que eu vivo, quem diz quem eu sou e o que eu sou é o Senhor. É a Tua Palavra. E obrigado porque a Tua Palavra, ela nos deixa claro quem somos. Obrigado pelo Teu amor, porque e por Tua obra, que nos leva a sermos melhores do que éramos e continua agindo na nossa vida e no nosso coração, para que possamos a cada dia mais nos aproximarmos e nos parecermos e nos identificarmos com Cristo. Que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações nesse sentido, e que também possamos aprender e entender melhor quem somos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.